Como usar a funcionalidade de informação de preço no Mogo Gourmet? Então, aqui na aba Cadastros, Suprimentos, Produtos, nós temos esse ícone, que é o ícone de informação de preço. Nesse ícone de informação de preço, podemos selecionar o produto que desejarmos. Nesse caso, eu vou fazer um exemplo do refrigerante Coca-Cola 2 litros. Então, eu seleciono o produto que eu desejo e aqui eu vou verificar para formar o preço de venda desse produto. Então, nessa aba de informação de preço, ela vai te ajudar a entender como que é formado o preço desse produto de forma simples em relação a algumas configurações. Se eu quero colocar a taxação de cartão, de custo fixo, de comissões, impostos devidos, mas eu posso deixar tudo zerado e colocar uma margem de lucro ou de markup. Nesse caso, nós vamos fazer inicialmente a de margem de lucro. Então, eu posso selecionar e deixar todas as taxas aqui de acordo com as minhas especificações, e aí uma margem de lucro ideal para que eu possa fazer essa definição de percentual é de 20%. Caso eu deixe todas essas abas sem o preenchimento, uma margem de lucro ideal, né, para o setor é sempre girando em torno de 70% ou acima. Então, nesse caso aqui também, a gente deixa selecionado o tipo de preço do produto com custo médio. É normalmente um padrão que nós utilizamos aqui na Mogo para fazer o controle de estoque. Nós usamos normalmente o custo médio. Então, eu vou deixar aqui selecionado o custo médio e vou zerar todas as taxas aqui. Mas se você verificar essas taxas, se a gente deixar, ela influencia diretamente no preço da formação do produto aqui. Então, nesse caso, a gente vai tirar. E aqui eu vou colocar o nosso percentual de 70%. Como você pode ver, inserindo o percentual aqui, ele já escreve o percentual ali em cima. Vamos simular uma ação aqui em relação ao produto Coca-Cola 2 litros e como é feita a formação do preço de venda desse produto e qual é o valor sugerido para que a gente possa ter um lucro de 70%. Inicialmente, se a gente verificar, o sistema ele pega aqui o preço de venda atual, que é de R$ 8,00. Como eu não coloquei nenhuma variável aqui, ele está puxando apenas o valor do custo médio, que se refere à medida em que eu vou fazendo as entradas do meu estoque relacionado a esse produto Coca-Cola. Então, meu custo médio que o sistema está contabilizando é de R$ 4,00 atualmente. Então, esses R$ 4,00 atualmente fazem com que a gente tenha atualmente, no preço atual, um lucro de R$ 4,00. Se meu preço de venda é 8 e o meu custo é 4, o meu lucro é de 4, ou seja, minha margem de lucro atual está sendo de 50%. Porém, eu quero agora que minha margem de lucro seja de 70%. Lembrando que a gente não tem como ter uma margem de lucro de 100%, porque a gente sempre tem um custo envolvido. Então, aqui a gente vai especificar um lucro de 70%. Se a gente verificar aqui, quando eu tenho um lucro de 70%, o preço que ele vai me dizer que ao invés de R$ 8,00 que eu estou vendendo, ele está me sugerindo que o meu preço, para que eu tenha 70% de lucro, seja de R$ 13,00. Ou seja, preciso reajustar o meu produto em 5,33. Se eu desejar reajustar esse produto, é só clicar no aplicar. Mas aqui eu vou te mostrar como que efetivamente faz esse cálculo aqui para você entender efetivamente como o sistema fez esse cálculo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que o sistema fez esse cálculo. Então, o preço sugerido do nosso produto passou a ser R$ 13,00. Que eu pretendo ter 70% em relação ao meu preço de venda, então é 70%. Ele fez o 70%, então dá R$ 13,00. E aí, meu custo continua sendo de 4. Então, para que eu tenha efetivamente, o que é esse 70%? Esse 70% é o que é os 9,33, ou seja, a diferença de R$ 13,00, que é a minha sugestão, e menos os R$ 4,00 do custo. Ou seja, meu lucro para que seja de 70% é de 9,33. Então, para que eu tenha um lucro em relação ao produto de 70%, tem que ser 9,33. Vamos fazer uma conta rapidinha aqui em relação a para verificar se 9,33 efetivamente representa os 70%. Então, se os R$ 13,00 sugeridos são os 100% que eu vou ganhar quando a pessoa me paga,
para que eu tenha desses 13, desses 9 sejam o meu lucro, e ele represente 70%, então, quanto que os 9 são de 100%? Então, aqui a gente fez uma regra de 3 bem basiquinha, né? Onde me representa os 69,99, ou seja, 70%. Então, eu, através do meu produto, vendendo a ele a 13,33, eu efetivamente vou ter um lucro de 70%. Então, se eu desejar efetivamente que essa formação de preço seja aplicada no meu produto, é só clicar em aplicar, que ele vai ajustar já o preço lá no cardápio.